Então, gente, ó, a gente vai corrigir, vai começar iniciando a aula corrigindo os exercícios da rediluição, tá? Peço para que vocês prestem atenção, eu vou falar com calma, não tô com pressa, ok? Para que vocês tenham compreensão de como eu fiz e como que vocês deveriam fazer, tá? Então, ó, o primeiro exercício da apostila, ele tá prescrito assim, né? Ele é apresentado assim, ó. Prescrito 0,48, né, miligramas de aminofilina, e você sabe que a ampola tem 24 miligramas a cada 1 ml. Quantos ml você administrará? Lembra que eu falei para você, toda vez que você pegar para 1 ml, né, a primeira conta que você teria que fazer é a tradicional, tá? Aqui eu sei que vai aplicar rediluição. Por quê? Porque o volume é ínfime, né? O número aqui que eu tenho que pegar, ele é muito pequeno, a quantidade é muito pequena. Mas tradicionalmente no papel eu coloco, então, a primeira conta que seria a tradicional. Qual que é a conta tradicional? É a regra de 3 que a gente usaria para qualquer medicamento. Então, usando a miligramagem conhecida, tá? Então, ó, 24 miligramas tá para 1, né? A gente colocaria primeiro 24 miligramas para 1, tal que 0,48 estaria para X, tá? Faz aqui a regra de 3, né? E aplica 24 vezes X é igual a 0,48 vezes 1. Então, ó, eu montei a equação. 24 vezes x é igual a 0,48, x é igual a 0,48 dividido, né, para 24. E aqui vai dar x que é igual a 0,22. Lembra que eu falei para vocês que a terceira casa você não precisaria considerar, né? Seria 0,2, mas a terceira casa você não precisaria considerar. Lembra disso, né? Espero que todo mundo lembre. Só que eu tenho um pequeno problema. Esse 0,22 aqui, ele me deu no resultado de 1 ml, né? Daí você fala, mas eu poderia pegar 0,2, mas esse resultado aqui, ele não é da rediluição, tá? Então, eu só considero o resultado inteiro quando ele não me der a terceira casa, ok? Então, eu vou aplicar a rediluição. A rediluição, eu não preciso descobrir quanto tem cada 1 ml. Nessa conta aqui, vocês vão ver que tem um exemplo. Eu não preciso descobrir, porque ele já me dá que 24 miligramas está para 1 ml. Então, o que eu faço? Eu vou aplicar só a rediluição. Então, eu vou colocar 24 miligramas para 10 ml. O que é a rediluição? É 1 do medicamento que a gente já tem, acrescido de 9 de água, tá? Então, vai ficar 0,48 miligramas para x ml. Faço aqui a regra de 3, né? E isso daqui vai me dar 24 miligramas, né, vezes x, então vai ficar 24 vezes x, que é igual a 0,48 vezes 10. 24 vezes x é igual a 0,48, né? X é... Ai, meu Deus. É 4,8. Peraí, gente, que aqui eu errei a conta na hora de montar. Eu não tirei. Então, se a gente tá fazendo, vamos fazer certo, né? Então, ó, montando, né? Ele ficaria 24 vezes x é igual a 4,8. Então, x vai ser igual a 4,8 dividido por 24. E esse resultado, ele vai me dar 0,2, né? Daí você fala assim, mas caramba, aqui não daria 0,22, né? Se você tivesse dividido, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Porque do jeito que eu tô passada, hoje tá difícil, dividido por 24. É 0,02, gente, perdão aqui. Eu sabia que estava errado em alguma coisa. Deixa eu corrigir aqui, perdão, né? O resultado só da divisão. Então, na primeira conta daria 0,02. Alguém chegou nesse resultado? Na primeira conta? Eu cheguei, pronto. Mais alguém? Alguém chegou na conta tradicional? Oi? Cheguei também, pronto. Tá. Então, ó, perdão. E vocês nem para me corrigir, né, gente? Eu vou falar, hein? Querem ver eu passar vergonha mesmo. Então, ó, x seria igual a 0,02. Lembra que duas casas aqui depois da vírgula eu não
tenho como fazer, sendo que é a primeira conta. Então, na segunda conta, quando a gente aplica a rediluição, ele vai me dar o volume de 0,2. 0,2 é um volume arredondado. Eu consigo pegar isso numa seringa de 10, por exemplo, tá? Então, eu não precisaria rediluir, mas caso eu precisasse rediluir, eu teria que aplicar agora, na próxima conta, né, 24 miligramas para 10, sendo que a cada 1 ml teria, né, X miligramas. E eu teria que descobrir quanto tem cada 1 ml dessa minha rediluição. Eu esqueço a medicação original e eu uso a rediluição, tá? O resultado final seria 0,2. Alguém chegou nesse resultado? Eu cheguei. Tá. Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam é que cada vez que você aplica a rediluição, a casa vai andando para a esquerda, né? Então, ó, na primeira eu tinha 0,02, então na original, na rediluição eu tenho 0,02. Se eu aplicar a rediluição da rediluição, eu vou ter 2 ml, ok? Então, se eu quisesse, por exemplo, né, ter uma segurança, né, de administração, eu vou colocar aqui só para vocês verem, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, ter segurança daquilo que realmente eu estou fazendo, né, aplicar uma rediluição em si correta, né, acima de 1 ml, eu poderia fazer o quê? Eu poderia vir aqui, né, deixa eu só copiar para vocês entenderem, né. Vou fazendo isso daqui que fica mais fácil, daí vocês começam a entender depois. Então, ó, eu usaria, né, a mesma rediluição, lembra? Essa daqui é a tradicional, essa daqui é a rediluição. Para chegar a 1, eu teria que chegar, por exemplo, 24 para 10 e descobrir quanto tem cada 1 ml, né? Cada 1 ml para X, ok? Aí ficaria 24 para 1, né? E 10 para X. Então, eu teria que pegar aqui 10, né? E 24 vezes 1, ok? Aqui ficaria 10 e aqui ficaria 24. 24 dividido para 10. E aqui daria 2,4 gramas, né? Eu teria, então, em cada ml dessa seringa, 2,4 gramas. Aí você fala assim, ah, mas daí terminou sua conta aí, você não precisa estar refazendo, né? Não, porque daí, ó, agora eu ia usar esse conhecimento que eu tenho com a rediluição. Eu vou copiar aqui só para vocês não ter que ficar fazendo 1 milhão de vezes. Deixa eu copiar. Então, se eu quisesse chegar a 2 ml, né? Então, eu colocaria aqui 2,4 para 10, porque nessa conta aqui eu descobri que a seringa que eu rediluí, né? A seringa que eu rediluí, ela tem 24 miligramas a cada 1 ml, tá? Então, aqui, ó, eu colocaria 24, né? 2,4 miligramas para 10 da rediluição, e eu aplicaria a dosagem do medicamento, que é 0,48. Né? 0,48 para X ml, ok? Então, ficaria aqui 2,4, né? Para 0,48 vezes 10, tá? E aqui, 2,4 para 0,48, não, para 4,8, né? 4,8 eu dividiria para 2,4 e aqui eu teria exatamente a dosagem de 2 ml. Então, ó, o que eu quero que vocês entendam, eu fui andando de, né, medicamento original, primeira rediluição, descobri quanto tem na segunda, na seringa da rediluição. Isso se eu não quisesse parar em 0,2. Eu posso, ok? Eu posso parar em 0,2. Mas se eu quiser ter um volume maior, né? Um volume de segurança, né? Eu posso também, desde que eu trabalhe com o valor da minha seringa,
tá? E a minha seringa é 24 miligramas, né, por 10 ml. Lembra, a partir do momento que você agrega 10, né, essa daqui agora é o seu medicamento, tá? Então, vai ficar X para 1, daí vai dar 2,4. E aí, você vai usar a nova rediluição. Você sabe que cada 1 ml daquela seringa é como se você tivesse jogado 9 fora e fosse rediluir novamente. Então, você vai ficar com 2,4 miligramas só, 1 ml daquela seringa, e adicionar 9 de água. E você vai aplicar novamente a sua medicação para X. E quando você faz essa conta, você chega a 2 ml. Deu para entender, gente? Sim, Pro. Tá? Quem chegou no 2 também tá certo? Quem chegou aqui nessa conta aqui, Isso. tá certo, não tá errado, tá? Você poderia ter parado aqui no 0,2, que seria uma dose de segurança, ou você poderia ter evoluído e chegado a 2. Mas para você chegar em 2, você tem que ter feito todos os 4 passos. Você fez os 4 passos? Fiz os 4, até chegar no 2. Eu achei que o 02 ainda não seria seguro. Então você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Você só tem que lembrar que a partir do momento que você redilui, a sua seringa se torna o seu medicamento principal. Então quando você vai achar miligramagem, você vai achar da seringa e não mais da sua ampola, tá? Então tá correto, não tá errado não, ok? Vamos pro segundo então. Deixa eu só sair daqui, né? O segundo problema, cadê ele? Então, aqui é quando você quer aumentar a dose, né, de segurança, tá? O segundo problema, ele diz assim, ó. Foi prescrito dipirona injetável de 75 miligramas, sabendo que a ampola possui 500 miligramas por ml, né? Quantos ml você vai administrar? Então, ó, lembra, primeira conta é a tradicional, para você saber se você precisa aplicar ou não a rediluição. Então, vai ser 500 para 1, 500 para 1 que é a sua dosagem, 75 para X, tá? Aplica a regra de 3 e monta a equação. Então, vai ficar 500 vezes x, né? Que é igual a 75 vezes 1. 500 vezes x é igual a 75, x é igual a 75 dividido para 500. E isso daqui vai dar 0,15. Lembra o que eu te falei? Quando o número é quebrado, eu não trabalho com número quebrado de forma alguma, tá? Então, eu não tenho como pegar 0,15 ml. Então, obrigatoriamente, eu tenho que aplicar a rediluição. E na rediluição, essa dosagem aqui já está para 1. Eu não preciso descobrir quantos miligramas tem para 1 ml. Então, eu vou jogar 500 para 10, né? 1 de medicamento mais 9 de água. E vou jogar a prescrição novamente. Vai dar 75, né? Vezes 75 tá para X. Então, eu aplico aqui a regra de 3, vai ficar 500 vezes X, que é igual a 75 vezes 10. 500 vezes X é igual a 75. X é igual a 75 dividido para 500. E isso daqui vai dar 1,5 ml. Você consegue, né, aspirar tranquilamente isso daqui. Ai, professora, mas eu não consigo aspirar numa seringa de 10, mas talvez você consiga aspirar numa seringa de 3, tá? Aqui não está dizendo qual é a via do medicamento, né? Então, no caso, você poderia aspirar isso daqui numa seringa de 3. E muita gente, tem dúvida. Até a dipirona, quando ela tiver intramuscular, né, e ele der 0,15, você pode aplicar a diluição da dipirona para você aplicar intramuscular, para você ter um volume adequado para você aplicar, tá? Muita gente acha que o medicamento, né, rediluído não pode ser aplicado injetavelmente. Ele pode, tá? Não tem problema nenhum. O único problema dele é quando ele é oleoso. Quando ele é extremamente oleoso, eu não consigo fazer essa rediluição, tá? Mas só para vocês poderem entender, dá para fazer sim, ok? Quando ele é extremamente denso. Tem medicamentos oleosos que, por exemplo, eles não conversam com água, ok? Eles não conversam com água. Quem chegou nesse resultado? Eu cheguei, pronto. Alguém teve Vai fazer dificuldade? essas duas, Oi? mas sempre vai precisar fazer essas duas contas? Quando o resultado é ínfime, sim, entendeu? Quando ele for, né, 0,15, ele é muito pequeno para ser aspirado, então você tem que aplicar a rediluição.
Ai, mas professora, eu consigo pegar 0,15 numa seringa de 1, mas dependendo do medicamento e da via, que aquele não tá te dando a via, tá? Você não vai conseguir administrar, então você vai ter que pegar e rediluir, entendeu? Se fosse, por exemplo, 0,15, ó, deixa eu explicar uma coisa para você, que daí você não confunde. Se fosse uma heparina, onde o volume é de 0,25, uma heparina subcutânea, né? Você sabe que o volume subcutâneo ele é ínfimo e a seringa graduada de 1, ela te permite pegar isso daqui, tá? 0,15 com segurança, ok? Entretanto, aqui ele não está dizendo para mim qual é a via injetável, ele está dizendo que é injetável, só que ele não está dizendo para mim se é EV ou não. Então, nesse caso, eu estou aplicando a rediluição, eu estou seguindo os problemas da apostila, tá, gente? Então, eu vou aplicar a rediluição. Por quê? Porque 0,15, se for uma via EV ou mesmo intramuscular, né? Por exemplo, vai que eu só tenha seringa de 1, mas insulínica, e não a tuberculínica. Na tuberculínica, eu conseguiria pegar também, entendeu? Se fosse, por exemplo, injetável, se fosse intramuscular. Mas e se fosse CV, né? Não daria, eu gastaria material. Então, antes de gastar material, eu aplico a rediluição. Entendeu? Entendi sim. Tá. Eu vou por Mas 3. Pode falar. essa regra desse segundo não entra aquela regra de 500 por 5? Não, não entra, porque a gente está aplicando aqui a regra da rediluição. Se você jogar para 5, o seu valor aqui, ele vai ser de. Só confirmar. 0,75, Vai dar 0,55? Deu 0,55? 0,75. 0,5? Peraí. Deixa eu confirmar. 0,75. Tá. Vai ser. Peraí. 75 vezes 5 dividido para 500. Ele daria 0,75. E aí Isso. é aquela história, né? Se você está aplicando rediluição, é para cima de 1, você concorda? De 1 ml. Uhum. Então, você tem que fazer acima de 1 ml. Caso contrário, ó, a sua rediluição, ela para aqui. Você está pegando já o medicamento diluído, tá? Então, ela pararia aqui. Nesse caso, se é rediluição, você tem que rediluir para 10, ok? 10. Tá. Então é para 1 ou para 10, é isso? Isso, Ah, ok? tá. Entendi. Ó, terceiro, foi prescrito 300 miligramas de aciclovir. Sabendo que a ampola possui 50 miligramas por ml, quantos ml você administrará? Essa daqui, gente, é bem tranquila. Então, ó, eu vou aplicar 50 para 1, né? Tem 1 ml, e 30 para X, ok? Faço a regra de 3. 50 vezes x é igual a 30 vezes 1, né? 50 vezes x é igual a 30. X vai ser igual a 30 dividido para 50. Se você cortar o zero, você vai dividir, né? E vai ficar 0,6 ml. 0,6 é um volume aspirável, né? Com segurança. Mas se você quiser aplicar a regra da rediluição, né, você vem aqui e coloca, né, para 10. E aí, em vez de 6, você terá 0,6, você terá 6 ml, porque a próxima conta, ela vai ser para 6 ml. Lembrando que você só pode colocar aqui 10 quando a sua dosagem for para 1, né? Caso aqui ela fosse 50 miligramas para 10, você teria que aplicar primeiro, né, a conta para achar quantos miligramas tem a cada 1 ml, para depois você pegar esse 1 ml e aplicar a rediluição. Então, se você, né, fosse para 10 aqui logo de cara, você teria 3 contas, né? Como aqui tá para 1 ml, ele tá me dando um volume aspirável, eu consigo deixar isso daqui para 0,6. Mas se eu quiser, eu posso fazer uma segunda conta para chegar em 6 ml. Tudo bem? Ô, Pro, e numa Oi. prova de rediluição, seria certo deixar 0,6 ml mesmo ou Você pode seria deixar necessário? 0,6 ou você pode já aplicar direto, né, aqui para 10. Você colocar, por exemplo, ó, na prova de rediluição, você tá vendo, você fez a sua primeira conta e você já viu que não vai chegar num volume, certo? Aí você poderia fazer o quê? Em vez de fazer essa conta aqui, né, você pegar e fazer isso daqui, ó,
né? Deixa eu colocar para cá. Pro, Jogar. Oi. um volume mínimo aspirável talvez seria 5, 0,5? O volume mínimo aspirável é todo aquele volume que você consegue graduar na sua seringa, tá? Então, o 0,2 até o 0,1 você conseguiria, ok? Se você pegasse, por exemplo, uma seringa de 3 ml, uma seringa de 1 ml, você conseguiria. Só que a gente tá falando aqui de rediluição, tá? Então, no caso, né, quando eu considero um volume aspirável, né, seria um volume que eu consiga enxergar com segurança na seringa. Então, o 0,2 eu consigo? Consigo, mas se eu quiser aplicar a rediluição, que nem a colega fez, eu posso, que nem nessa primeira conta aqui, né? Eu fiz a conta, tá? Deu 0,02. Opa, peraí, isso daqui eu não consigo trabalhar, então eu aplico a rediluição, né? Na rediluição, aqui, gente, deixa eu ver, deu 0,2 ml. Esse volume aqui, para mim, é aspirável. Eu consigo pegar ele na seringa. Eu consigo ir lá na seringa de 10, por exemplo, ou numa seringa de 3 e pegar 0,2 com precisão. Mas se eu quiser aplicar a rediluição, eu posso. Para quê? Para chegar a 2, tá? No caso dessa conta aqui, ó, cadê? Onde que eu tô? Aqui, né? O que acaba acontecendo? Você pode, por exemplo, aplicar a rediluição. E aqui, quando você aplica a rediluição, você chega a 6 ml. Então, você poderia ter feito o quê? Você poderia fazer a primeira conta, né? Ou você tá vendo que já não vai dar e você quer fazer, por exemplo, a 6 ml. Mas aí, gente, é o que eu vou falar. Presta atenção no que o problema está te pedindo. Os problemas da apostila, ele não colocaram a via, tá? Presta atenção que aqui ele não está dizendo para você qual é a via. Por exemplo, se eu fosse fazer esse aciclovir intramuscular, esse volume para mim aqui, ó, já é inviável. Por quê? Porque eu teria que dividir ele em 2 seringas. Você entendeu? Então eu teria que trabalhar com 0,6. Mas numa via, por exemplo, né, se aqui fosse endovenosa, 0,6 para mim seria um volume de segurança. Deu para entender? Deu sim, Pro. Sim, Pro. Tá? É só para vocês poderem entender o que eu tô falando, porque assim, quando a gente olha uma prescrição, a gente tá olhando a via. Então, se eu aplicar a rediluição, né, nesse caso aqui, ó, eu ultrapassei, se fosse intramuscular, eu ultrapassei o volume. Porque no volume lá diz que é até 5, então eu teria que furar o paciente 2 vezes, tá? E não é viável. Então, no caso, se fosse endovenosa, né, se fosse intramuscular, eu poderia fazer 0,6 tranquilamente. Numa seringa de 3, faria 0,6, tá? Pode falar. Pro, então, numa prova, a resposta seria 0,6, né? ml, nesse Dependendo caso. da via. Sim, Exato. dependendo da via. Sim. Como eu falei para vocês, em relação ao volume de segurança, eu tô deixando bem claro. Esse volume de segurança aqui, ele serve tanto para via endovenosa quanto para via intramuscular, ok? Ele permite eu fazer as duas, como 0,2 também permitiria, como o que não permitiria fazer com segurança, por exemplo, essa conta aqui, ó, 0,15. Essa daqui, obrigatoriamente, né, eu teria que fazer a rediluição. Por quê? Porque o volume é muito ínfimo, é muito pequeno. E lembra que eu falei, toda vez que o número der quebrado, eu vou aplicar a rediluição. Independente, quando o volume é pequeno, eu vou aplicar a rediluição, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu consigo fazer esse volume de 0,6 tranquilamente ou fazer 6. Isso depende da minha margem de segurança. Se eu sou uma pessoa que não enxergo direito, né? Tenho medo de aplicar e não saber onde fica 0,6, né? Aqui eu também não saberia. Uma coisa, gente, que eu vou comentar aqui com vocês, né? Quando eu fui dar aula na escola para a turma do técnicos da tarde, não essa turma, tá? Perdão, do técnicos da manhã. Quando eu perguntei para eles quanto que eles teriam que tirar, eu dei um frasco de insulina e tinha uns 10 alunos, juro por Deus, eu não tenho nem por que mentir. Eu dei uma seringa de insulina e dei um frasco de insulina e pedi para o aluno tirar, né, do frasco a quantidade, por exemplo, de 0,05.
a maior parte não sabia como tirar a seringa, não sabia como aspirar o volume, porque não entendia a graduação da seringa de 1. E isso é um erro gravíssimo. Por quê? Porque se você não sabe, olha que já tinha gente que trabalhava na área, eu me pergunto como que a pessoa fazia, né, umas 6 pessoas, como fazia para aplicar a injeção, insulina. Daí eu perguntei, eu falei assim, mas gente, por exemplo, né, se você aspirar 0,05 de insulina numa seringa de 1 ml, mesmo que ela seja tuberculínica ou que ela seja insulínica, você não vai conseguir injetar 0,05. Por quê? A insulínica talvez até você consiga, mas vai ficar aí 0,01 no lumen da agulha, né? E se for a tuberculínica, você não vai injetar nada no paciente, porque a tuberculínica, ela tem o bico dela, ela faz com que tenha reserva do medicamento. E nesse caso, você pode rediluir. E muita gente não sabia disso, né? Não sabia que, por exemplo, quando o volume é muito pequenininho de insulina, eu posso misturar com um pouco de água para poder injetar. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, mas caramba, né? Tem pessoas que realmente não aprenderam, ou não viram, ou viram e esqueceram, né? A gente tem que tomar cuidado. Às vezes o que mata um paciente, quando a gente leva o erro do paciente, é a nossa segurança em relação ao medicamento. É a gente pensar que sabe. E daqueles 10 alunos, né? Quando eu vi que eles não conseguiam, por exemplo, aspirar, quando eu pedi 0,05, eles aspiraram 50, né? Eles entenderam que era para pegar 50 unidades. E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, gente, mas será que realmente eles não sabem? E aí a menina virou para mim e falou assim, professora, eu dei a vida errada inteira, né? A vida inteira errada a dose para o meu paciente. Agora eu aprendi. Eu fiquei até assustada. Então, assim, eu espero que vocês peguem as seringas e comecem a olhar. Existe diferenças de graduação, existe diferenças, por exemplo, para você aspirar medicamentos, que nem a gente está lidando agora com dose muito pequenininha. Essas doses pequenininhas, eu consigo aspirar numa seringa de 1, mas é viável aspirar, por exemplo, numa seringa de 1, né? Seria viável aspirar isso numa seringa de 1, por quê? Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes o medicamento, ele não é para uma seringa de 1, tá? Às vezes o Boa tarde, medicamento Pro. boa tarde. Às vezes o medicamento, ele não consegue ser para uma seringa de 1, porque você vai ter que rediluir ele novamente. E aí você vai gastar material, né? Você vai gastar medicamento, você vai gastar seu tempo, né? E acaba atrapalhando aí, isso te leva ao erro. Então, tomem cuidado com isso, tá? Eu vou corrigir agora o 4, tá? O 4 ele diz assim, ó, você tem que dar 10.000 unidades de polimixina B, né? Sabendo que a ampola possui 50 unidades, 50.000 unidades por ml. Quantos ml você administrará? Então, ó, vamos lá, né? A mesma coisa. Faço primeiro a conta, né? Eu coloquei aqui como miligrama, gente, e é unidades. Deixa eu corrigir, porque eu fui copiando o negócio, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui, ó, 50 unidades vai estar para 1 ml, porque ele está dizendo para mim que a dosagem é para 1, tal que 10.000, né, unidades vai estar para X. Aplico a regra de 3. E aqui fica 50 vezes X, que é igual a 10.000 vezes 1. 50 vezes X é igual a 10.000, né? X é igual a 10.000 dividido para 50. E isso daqui vai dar 0,2 ml. Mesma condição. Isso daqui, se fosse intramuscular, né, eu poderia, por exemplo, aplicar a rediluição que a casa daria 2 ml a seguinte, tá? Então, aqui o volume eu já sei que vai me dar 2 ml. Então, se eu quisesse aplicar numa rediluição, eu teria que dar 2 ml para o meu paciente. Mas, dependendo da via, por exemplo, se for endovenosa, eu consigo aspirar 0,2, né, com segurança. E eu vou explicar uma outra coisa aqui. Se você aplicar 0,2 intramuscular, praticamente o medicamento vai ficar só na agulha, no lumen da agulha, tá? Por quê? Porque o lumen da agulha, ele segura volume de medicamento.
Você pode falar, mas são algumas gotinhas, né? Mas mesmo assim, você não tem 1 ml, você tem gotas lá dentro, tá? Então tomem cuidado. Quando você tiver que aplicar assim, um volume muito pequenininho, 0,2 ml, né? E é intramuscular e o medicamento ele aceita a água, eu sempre aconselho você a colocar um pouquinho mais completa para meio ml. Você entendeu? Não vai fazer mais diferença nenhuma. Muito pelo contrário, tá? Vai te dar uma margem de segurança muito maior. Ok? Se eu fizesse rediluição, sempre estaria errado a aplicação? Não, se você quisesse rediluir isso daqui, você poderia. Você poderia fazer o quê? Pegar esse medicamento, se você não tem segurança para ele, né? Vai lá e aplica a rediluição. Como ele tá para 1 ml, você não precisa descobrir o valor do 1 ml, certo? Então você já tem, é só você acrescentar 10, que aqui você está aplicando o quê? A rediluição, certo? Você está rediluindo. Então você vai jogar, né, o seu medicamento aqui para 10, certo? Então vai ficar 5.000 unidades, 50 mil unidades para 10, 1 de medicamento e 9 de água, e 10 mil unidades para X. Então vai ficar 50 mil vezes 10 mil vezes 10, né? Aqui eu vou acrescentar só um zero para poder corrigir aqui a casa, né? E eu vou dividir 100 mil para 50 mil, né? E isso daqui vai dar 2 ml. Para quem fez até aqui, está correto. Dependendo da via que você vai utilizar, e como eu vou repetir 1 milhão de vezes, a apostila ela não dá a via, né? Esse 0,2 aqui estaria correto, desde que ele fosse, né, aspirado com segurança. Lembrando que se esse 0,2 ele for um medicamento injetável intramuscular, esse volume vai ficar retido na agulha, né? Ou você vai conseguir só colocar, por exemplo, dentro do paciente 0,1 ml. Então, nesse caso, vale a pena você completar com um pouquinho de água antes de aplicar, tá? É um pouquinho, gente, não é 5 ml de água, tá? E nesse caso aqui, você estaria aplicando a rediluição. Se você aplicar a rediluição, você poderia estar dando 2 ml sem ter que agregar nada de água. Ok? Então você poderia fazer isso também. Tá. Então, esse daqui foi o da polimixina. Certo? Agora, esse daqui eu preciso que vocês prestem atenção, ó. Prescrito Dormonide de 0,10 mg, sabendo que a ampola possui 5 mg por 5 ml, quantos ml você administrará? Então, presta atenção. Esse daqui é um clássico que cai em prova, tá? Qual que é a sua primeira conta? A sua primeira conta é a tradicional. Você vai usar a miligramagem que você tem com, né, a dosagem. Então, você vai colocar 5 mg para 5 ml, 0,10 mg para X ml, tá? Faz a conta, né? Monta a regra de 3. Então, vai ficar 5 vezes X é igual a 0,10 vezes 5, tá? 5 vezes X é igual a 0,50, X vezes 5 vai ser igual, né, a 0,50 dividido para 5. E aqui você teria 0,1 ml. Não aconselho ninguém a lidar com 0,1 ml, ok? Mesmo que seja numa seringa de 1, não é uma margem de segurança. Então, obrigatoriamente, o que você teria que fazer? Aplicar primeiro a regra para saber quanto tem cada 1 ml, né, do seu medicamento. Aqui, gente, vai dar 1 miligrama, mas eu sou obrigada a fazer a conta, tá? Então, ó, 5 miligramas vai estar para 5 ml, eu preciso descobrir quantos miligramas tem em 1 ml. Então, vou jogar 1 ml para X. Regra de 3, né? 5 vezes X é igual a 5 vezes 1, né? 5 vezes X é igual a 5, 5 vezes X, ou X vezes 5 é igual a 5 dividido para 5, né? Muito 5 aqui. E isso daqui vai dar X é igual a 1 miligrama. Ok. Aí você pode me perguntar, mas professora, eu não posso jogar 1 miligrama para 1 ml? Se você jogar 1 miligrama para 1 ml, a gente vai dar o mesmo resultado que deu aqui, tá? Então, você vai jogar agora, você descobriu que cada 1 ml da sua seringa, né, da sua medicação, tem 1 miligrama. Então, o que você teria que fazer para aplicar a rediluição? Você vai jogar 1 miligrama para 10 ml. Lembra? 1 do medicamento mais 9 de água. Ok? E 0,10 miligramas, que é a sua prescrição para X. Aplica a regra de 3, né? 1 vezes X é igual a 0,10, né, vezes 10.
1 vezes x vai ser igual a 1, 0 vezes 10, né? 0,10 vezes 10 vai dar 1. X, né, dividido para 1 dividido para 1 vai dar 1 ml. Então, quando você aplicar a rediluição, você sabe que isso daqui vai ter que dar 1 ml. E já deixo dito, se você ainda não pegou a visão do negócio, preste atenção. Se a sua primeira conta dá 0,1, a sua próxima conta tem que dar 1 ml. Se a sua primeira conta deu 0,2, a sua próxima conta na rediluição tem que dar 2 ml. Você vai saber que você está fazendo errado quando isso daqui não bater, tá? Se der 0,3, então aqui tem que dar 3 ml. Ah, deu 0,45. Nessa daqui tem que dar 4,5, tá? Anda-se uma casa para esquerda, ok? Quem acertou essa daqui? Eu acertei. Pro, já não pode fazer direto, não? Como assim? Pegar logo Eu. 1 para 1? Isso. Você poderia colocar 1 para 1, só que se você colocar 1 miligrama para 10 ml, você vai ter que justificar na sua resposta o que você fez. Você entendeu? Então, você, na hora da resposta, eu não coloquei as respostas aqui, tá? Mas eu vou deixar bem claro. Na hora da resposta, você vai ter que escrever: pego apenas 1 ml do medicamento, que equivale a 1 miligrama, e aplico a rediluição, obtendo assim 1 ml. Isso daí, gente, obtendo assim, né, a miligramagem desejada a partir de 1 ml. Isso daí você tem que ter claro. Se você vai fazer direto, você tem que escrever o que você fez. Se você usar isso daqui, ó, eles vão te zerar, tá? Por quê? Porque eles não entendem que você fez a rediluição aqui. Da onde você tirou 1 miligrama e da onde você tirou esses 10, tá? Eu não posso fazer assim. Então, eu tenho que, ou eu vou no passo a passo, ou se eu fizer direto, eu tenho que justificar na minha resposta do problema, ok? Ok. O 7, né? O 7 não, 6. Ó, foi prescrito 7,5 miligramas de meperidina, ok? Então, sabendo que a ampola tem 50 miligramas a cada 2 ml, quantos ml você administrará? Mesma coisa da outra. Primeiro faça a conta tradicional, 50 para 2, né? E 7,5 para x. Aplico a regra de 3 e monto a equação. Então, vai ficar 50 vezes x, que é igual a 7,5 vezes 2. Então, 50 vezes x é igual a 15, x é igual a 15 dividido por 50. E isso daqui vai dar 0,3 ml. Ah, mas isso daqui é uma dose aceitável. É uma dose aceitável se você pegar numa seringa que for graduada de 1 para 1, certo? Ok, perfeito. Mas meperidina é um medicamento que geralmente a gente aplica a rediluição, porque a meperidina, a dolantina, ela é um medicamento, um opioide, né, de forte aí. Se for intramuscular, galera, você pode, né, pegar 0,3, acrescentar 0,2 de água para ter meio ml e aplicar intramuscular, ok? Então, nesse caso, você estaria injetando o medicamento por inteiro. Mas se você quiser aplicar a rediluição, você pode, né? Ah, mas eu consigo pegar 0,3. Ok, se você consegue, não tem problema nenhum. Então, você vai jogar, então, né, para aplicar a rediluição, 50 para 2 e vai descobrir quanto tem cada 1 ml da sua ampola, né? É óbvio que vai dar 25 miligramas, tá? 2 vezes x vai ser igual a 50 vezes 1, né? 2 vezes x é igual a 50, x é igual a 50 dividido para 2. Isso daqui dá 25 miligramas a cada 1 ml. E agora você pode aplicar a sua rediluição. Então, 25 miligramas vai estar para 1 ml e você vai acrescentar 10 de água, ou 9 de água. Isso daqui vai dar 10 ml, né, ao todo. Aplica novamente a sua prescrição, 7,5 para x, faz a regra de 3, né? 25 vezes x é igual a 7,5 vezes 10. 25 vezes x é igual a 75. X é igual a 75 dividido, né, para 25. E isso daqui vai dar 3 ml de água. Foi aquela história que eu falei. Se aqui deu 0,3, na minha aplicação da rediluição tem que dar 3 ml. E se eu rediluir novamente, vai dar 30 ml, tá? Então, aí eu já sei que eu tô aplicando corretamente, ok? Pro, e aquele negócio de colocar 5 ml de água, não pode? Como assim? De colocar ml de água mais um do medicamento.
Repete a sua pergunta, Camille, porque eu não entendi. Tipo assim, tá 9 ml que a gente tem que colocar de água, certo? Certo. Eu não posso colocar 5 e 1 do medicamento. Se você colocar 5, vai dar 1,5. Mas é o que eu tô falando, a rediluição, ela não é, a regra dela não é para 5, entendeu? A rediluição, a regra dela é para 10, é um número redondo, Tá bom. tá? Por isso que eu não coloquei nenhuma, você não vai ver eu colocar em nenhuma aqui, ó, 5 ml, porque a rediluição, ela é para 10, é um volume maior. Se eu tô aplicando para 5, embora eu tenha aumentado aqui o meu volume, por exemplo, e vai dar 1,5, mesmo assim, né, eu não vou fazer isso, tá? Eu poderia fazer numa prática, mas qual que é o sentido de você colocar 5 se você tá aplicando a rediluição, né? É aumentar o volume. Então, você joga para 9 para ter 10, tá? Tá bom, entendi. E o 7, né, prescrito Propofol, 24,5 miligramas, sabendo que a ampola possui 100 miligramas por ml, quantos ml você administrará? 100 miligramas tá para 1, né? 24,5 tá para X. Regra de 3, 100 vezes X é igual a 24,5 vezes 1, 100 vezes X é igual a 24,5, 24,5 eu vou dividir para 100. Isso daqui, gente, vai dar 0, né, 245, tá? Esse volume eu não consigo aspirar, mas eu consigo rediluir. Se eu pegar 100 miligramas do medicamento e agora expandir, em vez de para 1 ml, jogar para, né, 10, 9 de água e 1 do medicamento. Aplico novamente a regra, né, a minha prescrição e jogo para X. Faço aqui a regra de 3, 100 vezes X é igual a 24,5 vezes 10, 100 vezes X vai ser igual a 245, X é igual a 245 dividido para 100, né? Isso daqui vai dar 2,4. Aqui aplica-se a regra que eu falei. Você não pode, esse volume aqui, ele é considerável seguro. E você pode eliminar essa casa aqui, tá? Esse 5, porque seria 0,05, né? Mas se você quiser chegar num volume maior, você pode aplicar a rediluição. Só que aí você teria um problema, porque a sua próxima casa daria 24,5. Você arredondaria o nome, mas você teria um volume muito grande. Vamos supor que esse medicamento seja para um neonato. Como que você vai aplicar 24,5 ml de Propofol, né, nessa criança? Não tem como, gente, tá? Então, a partir do momento que eu chego no volume aspirável e o dígito depois da vírgula são 2, o terceiro dígito aqui, né, o segundo dígito depois da vírgula, perdão, eu posso estar eliminando, porque eu não tenho como pegar numa seringa 2,45, ok? O 8. Prescrita atropina, 0,05 miligramas, sabendo que a ampola é de 0,25 miligramas por ml. Quantos ml eu vou administrar, né? Mesma coisa, 0,25 tá para 1, certo? Tal que 0,05 vai estar para x. Regra de 3, monta a equação. 0,25 vezes x é igual a 0,05 vezes 1, né? 0,25 vezes x vai ser igual a 0,05. Oi. Oi? Não sei quem é. Ó, x vai ser igual a 0,05 dividido, né, para 0,25. E isso daqui vai dar 0,2 ml. Quer aplicar uma rediluição, gente? Pode, não tem problema nenhum, né? 0,02 eu poderia transformar em 2 ml, desde que eu jogue, né, isso daqui para 10 ml. Deu para entender isso daqui, gente? Deu sim, Pro. Não, Pro. Quem tá falando? Deu sim, professora. Quem está perdido? Quem não entendeu nada? Porque isso daqui, gente, é só o que vai cair amanhã. Só que amanhã, presta atenção, amanhã eu vou colocar isso daqui, os enunciados, deixa eu voltar a apresentação, tela inteira.
Maria, não tô te ouvindo. Eu vou perguntar uma coisa, eu estou em dúvida com relação ao primeiro. Quando você faz 0,48 Ah, vezes 10 e transformar esse em 4,8. Eu não estou lembrando como isolar a vírgula e contar ela para poder fazer a conta. você não sabe fazer a conta com a vírgula? Peraí que eu Não, já eu te... sei como fazer. Tá, peraí. Então, ó, vamos lá. Você tem que fazer essa conta aqui, ó. Vamos só... Deixa eu te ajudar que daí você entende, né? Mas que inferno, esse povo não para de me ligar hoje. Ó, então eu vou deixar separadinho aqui, mas só para você poder entender, tá? 0,48 eu vou multiplicar vezes 10, ok? É que muita gente não lembra como que faz isso. Uma coisa que você tem que lembrar é o seguinte, ó. O 10 é um número inteiro. 0,48 é um número quebrado. Tudo que está antes da vírgula é um número inteiro, ok? Então, ó, tudo que está antes da vírgula é um número inteiro. Então, o último número inteiro tem que estar embaixo dessa vírgula. Ah, mas e se aqui fosse, por exemplo, 2,4? Né? Então, se fosse 2,4, esse 2,4 ele teria que estar aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, certo? Ah, mas é 10, é um número inteiro, então eu vou colocar aqui onde ele tem que estar, certo? Vou fazer a conta aqui rapidamente para você poder entender. Deixa eu jogar aqui. Muita gente não lembra como que faz isso, mas é fácil. Deixa eu copiar a casa aqui de cima, vou jogar aqui para baixo. Então, ó, eu vou multiplicar primeiro na tabuada do zero. Lembra que tem tabuada do zero, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, 0 vezes 8 vai ser 0, né? 0 vezes 4 vai ser 0. Eu vou tirar essa vírgula daqui, ok? E 0 vezes 0 vai ser 0. Então, ó, eu fiz a primeira conta, tá? Só que eu vou ter que fazer agora a conta do 1. Copiar e jogar aqui pra frente, ok? Lembra que toda vez que eu for fazer uma conta de multiplicação que tenha duas casas aqui, eu obrigatoriamente tenho que colocar o mais e andar com a casa para a esquerda. Então, 1 vezes 8 dá 8, né? 1 vezes 4 dá 4, certo? E 1 vezes 0 dá 0. E agora eu vou somar tudo, porque eu já fiz todas as contas. Então, se eu vou somar tudo, é minha obrigação colocar aqui, ó. Então, vamos lá. 0, não tem nada para somar, vai cair um 0 aqui, ok? 8 mais 0 vai ser igual a 8. 4 mais 0 vai ser igual a 4. Como que eu sei que isso daqui vai dar 4,8? Eu tenho que contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. E nesse caso aqui, ó, eu tenho duas casas. Então, aqui eu vou andar duas casas. Isso daqui eu coloco a vírgula. Vai dar 4,8. Ah, mas tá dando 4,80. 0,4,80. Lembra que esse zero aqui não existe. E esse zero aqui, ó, depois da vírgula, ele não é obrigatório, tá? Por isso que ele dá 4,8. Entendeu? Entendi, professora. Obrigada. De nada. Mais alguém tem dúvida? É assim, gente, se tiver dúvida de matemática, eu tiro também, não tem problema nenhum, tá? É que para fazer aqui no coisa demora um pouquinho. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, ó. Aqui no enunciado da apostila não tava via, tá? Então, na avaliação de amanhã, eu vou colocar a via. E eu vou colocar para você, por exemplo, se eu quero que você chegue acima de 1 ml, tá? Então, todo problema que tiver, para chegar acima de 1 ml, eu vou colocar. Então, por exemplo, se esse daqui fosse o meu problema, tá? Eu colocaria lá, prescrito 0,48 miligramas, né, de aminofilina. Por exemplo, aqui, ó, EV, né? Sabendo que a ampola, quantos ml você administrará? Daí eu coloco assim, ó, considere, né, acima de 1 ml. Considere, oh meu Deus, considere o valor de rediluição acima de
1 ml. Então, nesse caso aqui, você teria que fazer as 4 contas, tá? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, ok? Por quê? Porque nesse daqui, você teria aí o valor em cima de 1 ml. E se você parar aqui, estaria errado, tá? Se eu não escrever isso daqui, não precisa trabalhar. Você pode trabalhar a margem de segurança que tiver lá. Preste atenção nas perguntas e nas alternativas que vai ter na prova, né? A alternativa da prova vai estar lá para você, gente. Então, assim, vai ter lá a alternativa, por exemplo, de 0,2, 0,2, 0, sei lá, 20 ml, tá? Lembra que a graduação ela vai subindo casas. Se tiver escrito, considere o valor de rediluição acima de 1 ml, você colocar lá 0,2, eu vou te dar errado, tá? Se você colocar se você colocar 2 ml, eu vou considerar. Então, comece a considerar, né, o enunciado correto, ok?